Olá, sou o Gilvan, canal Beleza Bioma Caatinga, Jornal do ABC, 74ª edição, ou seja, 64. Então, vou falar aqui um tema bem, a questão da Caatinga. O pessoal, só que abordar alguns pontos, o pessoal tem dito que a Caatinga, ela é fraca, é o que a gente tem encontrado de relatos, e que a Caatinga, ela é pobre. Gente, eu não vou entrar no mérito aqui científico, mas tem documentos na Embrapa, estudos mostrando que a Caatinga não é o que muita gente pensa. A gente tem que pensar que é um local quente. O local é semiárido. Temos que pensar que a quantidade de chuva não é tão intensa, não é tão grande, e o período é curto. Normalmente, enquanto nos outros locais não chove, às vezes pouco, na Caatinga o período de chuva normalmente começa no início do ano, vai até aí o máximo no mês de abril. Às vezes pode até acontecer o caso que nos últimos tempos, que temos observado, ocorreu a chuva, começou no mês de 26 de outubro aqui em Petróleo, em cidades circunvizinhas, e está continuando ainda no mês de maio, mês de junho. Pode se estender até o mês de julho. Mas isso não é comum. É só pegando aqui as informações. Dom Pedro II mandou fazer o estudo realizado. A conclusão, isso era Brasil Império, era de uma década, 4 anos de chuva, 2 anos irregulares e 4 anos de seca. Então, basicamente, metade de uma década é seca na Caatinga. Isso lá no século XIX. Nós estamos no século XXI. Já passou bastante dias. Mas ela tem uma característica própria. Aqui tudo é muito adaptado. As plantas, elas têm muitas plantas espinhosas, cactáceas. Isso é uma adaptação, porque os espinhos são folhas modificadas. Outra coisa, folhas modificadas que caem durante... As plantas são extremamente adaptadas. As folhas caem durante o período de estiagem. E outro ponto interessante é que muitas plantas, a minoria, elas têm raiz profunda ou armazenam água nas raízes ou no caule. Tem uma planta chamada barriguda, vou ver se deixo uma foto aqui para vocês, que ela tem um caule dilatado, uma cintura, na verdade, ela tem por isso chamado barriguda, lembrando uma barriga bem grande, uma barriga tem que ser grande, não é tanquinho, é um tancão, é um tanque mesmo. Ela tem água armazenada ali, é tanto que ela flora no período de seca, de estiagem. O caso do embuzeiro, que tem as cuncas, e o caso das outras plantas como o juazeiro, que só perde a folha no período mais quente, faz uma troca, não perde, troca as folhas e logo em seguida flora, porque tem raiz profunda, consegue encontrar a umidade. Então a Caatinga é um dos biomas mais interessantes que tem. Quanto aos animais, por exemplo, locais frios da Terra, tem uma comparação, já falei isso, o pessoal não sabe, porque não tem livro de ciência de biologia, o processo chamado estivação, inclusive as plantas todas estão passando, que é uma seca, na verdade, vai além, mais do que a seca em si, mas também fisiológica e também hidrológica, hidroágua, quer dizer, falta água, a seca hídrica, vamos imaginar. Então, os animais aqui é interessante, os animais eles passam o período de jejum absoluto até 10 meses, os anfíbios e outros insetos. Outros insetos, no caso como as abelhas produtoras de mel, as eusociais, elas são bem adaptadas. Porque o pessoal se engana, essa abelha tem que produzir muito, leva para fora, tem que produzir muito. Não, essa abelha, ela coleta alimento, armazena para atravessar o período de escassez, ou seja, o período que não tem, ou às vezes chega um período que tem flores, falei o embuzeiro, e outras plantas que floram em plena seca, vamos chamar de seca. Aqui, na verdade, a gente não tem estação definida. Ele tem um período curto, chuvoso, imaginar dessa maneira, e um período longo de estiagem. Então, essa é a dinâmica da Caatinga. Logo, você que pensa, claro, tem um rio cortado por 2 rios perenes, o rio Parnaíba, que é menor, cortado a pequena parte, maior parte cortada pelo rio São Francisco. Aí, claro, tem hoje trabalhos, o homem fez, no caso, irrigações, e aí tem produção no período de estiagem. Então, essa é uma dinâmica da Caatinga que é diferente de outros biomas brasileiros, de outros biomas
da terra. Então tem que entender tudo isso que está aqui. Claro que a introdução de alguns animais também, além de prejudicar, eles também ficaram foram bem sucedidos aqui. Um exemplo são os caprinos. Tá? Plantas também, claro, é um pouco perigoso, talvez, porque plantar em grande escala isso é perigoso, é o caso da algaroba, e mais depois o ninho indiano. Então tem essas questões. Se a gente for pensar, plasmar todos esses pontos, a Caatinga Sela era um ambiente que era para ter sido preservado, ou pelo menos a maior parte, mas teve a conquista do homem. O homem entrou na Caatinga, tem até uma música, agora não sei, acho que Catucho da Paixão Cearense, uma coisa assim. Era um compositor do século XIX, século XX, acho que século XX, que ele dizia que se morresse o boi dele, mandava buscar outro no Piauí, isso falando da parte seca do Ceará. Então é uma coisa assim bem interessante, essa coisa toda, a conquista, criou-se os personagens na Caatinga, o cangaço ficou muito evidente na Caatinga, a figura do vaqueiro, uma série de coisas. Mas a gente tem que entender a dinâmica de todo o ambiente que muita gente não compreende. E aí o pessoal querendo tirar bicho da Caatinga para levar para outros locais, realmente não vai obter bons resultados. É o caso que eu vi o cara no Porto Alegre, criando abelhas daqui da Caatinga, dizendo porque as abelhas estavam morrendo. E outros tentando lá, esses caras muito sábios, explicar que a abelha estava definhando porque precisava de alimentar e tudo. Não é nada disso. É que esses bichos são adaptados aqui. Eles são daqui. Isso cabe, que fique bem claro, serve para as abelhas, serve para outros animais, serve também para as plantas. Você querer, inclusive muitas ameaçadas, como a introdução e pela retirada, o caso do desmatamento e o caso da introdução do caprino, o embuzeiro, a aroeira e outras plantas se tornam ameaçadas porque esse animal, ou essa espécie, vamos tratar assim, ela é predadora, ela provoca um processo chamado herbivoria, ou seja, ela mata as plantas, dentre essas as citadas, mas tantas outras. Então é importante você entender isso, que fique claro. Não adianta você aqui ficar teimando, levar a abelha daqui da Caatinga, as abelhas, muitas delas são bonitas, mas não adianta você querer levar para outros locais que não vai dar certo. Não dá certo. Esse é um ponto que a gente termina aqui, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Pense nisso. Então nossa Caatinga não é para ficar tentando adaptar ela, transpor ela para outros locais da Terra, porque não funciona. Pelo menos parte dela que são as espécies endêmicas daqui. Beleza?